Carlos Messene. João Signoretto. Nós somos atores. Um pouco antes da pandemia, estávamos filmando a vida do Arigó. Aí nós começamos, eu já participava do espiritismo, e a gente começou a conversar, até que agora, recentemente, nos ocorreu a ideia de montar um canal para falar de espiritualidade. E aqui nós vamos conversar sobre o tema, espiritualidade. Vamos entrevistar pessoas ligadas à ciência, pessoas ligadas à doutrina espírita, artistas também. E o canal chama-se Os Mundos de Chico Xavier. E aqui esse canal vai ser um modo da gente se comunicar com vocês. Para a gente foi uma grande surpresa constatar que IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as pessoas, 7 milhões de brasileiros se declaram espíritas. Fora Umbanda, Candomblé, se juntar tudo isso, dá mais de 15 milhões de pessoas. 8% da população brasileira entende que a vida não é só isso que a gente vê, que a gente constata, essas coisas que a gente é capaz de pegar com as mãos, que existe um outro mundo. E é desse outro lado que a gente quer falar, que são crenças antiquíssimas. Não é porque o Brasil é jovenzinho demais, mas essas crenças não, elas existem desde o homem, não é? É sempre aquela busca de saber o que a gente está fazendo aqui, né? Da onde a gente veio, para onde é que a gente vai. Acho que nós, como humanidade, sempre tivemos essas questões, né? E é como você falou, são crenças muito antigas, desde a época dos anjos, que vinham dizer as coisas para as pessoas. Os anjos comunicadores, né? Inclusive hoje, né, Messene, a ciência está se rendendo, a medicina está se rendendo a essa outra energia do outro lado. Até a justiça está se rendendo também, aceitando. Impressionante, né? Impressionante. A ciência está se rendendo e há poucos anos descobriu que nós temos dentro de nós um espaço que é de Deus. Interessante, bonito. Bonito, né? Muito bonito. E se a gente observar, tem muitas crenças. João, eu queria, vocês dando licença um instante, como é que você, um ator, é uma pessoa espiritualizada? Você não é espírita, mas você é espiritualizado. Como isso? Olha, Messene, eu desde 12 anos de idade tinha essa questão, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, eu nasci numa cidade chamada Cambuquira, no sul de Minas, e lá tinha o Belchior, que é um pai de santo, Umbanda, que foi nosso primeiro psicólogo. E aí eu e um amigo meu lá, contar nossos problemas, falar das nossas dores, das nossas desilusões amorosas. Sim. E ele dava um suporte muito grande. E aquilo me acalmava muito. Me mudei para São Paulo, fui estudar no Colégio Vocacional Oswaldo Aranha, me apaixonei por uma garota que era presbiteriana. Comecei a frequentar a primeira igreja presbiteriana ali na Nestor Pestana, aqui em São Paulo. Também era uma busca espiritual. Eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo ali, achava que era uma coisa com a garota, mas era uma busca espiritual. Aí acabou essa história, acabou o namoro, eu comecei a praticar Tai Chi Chuan, que é uma filosofia, mas tem um grau de espiritualidade muito alto dentro da tradição chinesa. E eu lembro que quando eu entrei, as aulas eram na missão católica chinesa, 6 horas da manhã. Quem me levou lá foi a Sam Megrey. Fazia uma novela com a Sam Megrey. Tinha visto uma entrevista do Gil falando do Tai Chi. Num almoço, eu vi a Sam Megrey falando com outra pessoa sobre Tai Chi. Perguntei, ela me levou. Entrei. Quando eu entrei, na primeira vez, eram 6 da manhã, estava o professor chamado Liu Pailin, com a Na Ozette, que é uma cantora aqui de São Paulo, do grupo Rumba, e a Marta Ozette, irmã dela, musicista. E Edith Derdi, que é uma artista plástica também aqui de São Paulo. Nessa hora que eu entrei no salão, vi aquelas 4 pessoas fazendo Tai Chi, e veio um raio na minha cabeça dizendo assim, você encontrou sua família espiritual.
Aí eu entrei de cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu frequentei um pessoal, eu tinha aula com a Juliana Carneiro da Cunha, a gente tinha aula na casa do Marinho. Marinho foi um ator, diretor, que entrou para o Osho. Então, tinha um grupo do Osho lá na casa dele, eu saía das aulas da Juliana, ia frequentar o grupo do Osho, depois fui parar lá em Mauá também tinha uma comunidade do Osho muito forte. Quer dizer, sempre te chamou a atenção a espiritualidade. Sempre me chamou a atenção, sempre. E aí tomei o Daime, eu comecei a frequentar banda, comecei a ir um pouco em centros espíritas, e eu sempre tinha uma coisa assim, eu achava que nós artistas, nós atores, nós damos passagem com o nosso corpo para uma coisa maior. Acho que, na verdade, a gente é escolhido pelos personagens, eles é que vêm e dão um recado através do nosso corpo, da nossa sensibilidade, da nossa voz. E uma coisa que eu comecei durante esse tempo a pensar assim, puxa vida, será que é possível unir a arte com a espiritualidade? E é possível, porque estou fazendo o Gandhi, você me dirigiu no Fernando Pessoa, que é um baita médium também, tem uma coisa espiritual linda no nosso espetáculo do Fernando Pessoa, e agora você me dirigiu e está em cena comigo nesse outro trabalho, e a gente está unindo a arte com a espiritualidade, então foi isso. E você, meu caro, como é que você se tornou esse homem tão espiritualizado assim? Você estava falando do será que a arte? Será que a arte? Eu tinha, desde criança, uma vontade muito grande de pertencer à área artística. Não sei porquê. Eu acho que foi o fato da minha mãe me deixar de cabelos bem compridos, aos 2, 3 anos de idade, e distribuir pão na festa do Santo Antônio, lá no interior, no estado do Rio de Janeiro, quase divisa com Minas Gerais. Mas isso é imperceptível para mim. Foi quando eu cheguei em São Paulo, porque minha mãe achou que eu deveria estudar em São Paulo. Ela sofreu muito a ponto, eu acho, de ter um AVC, de ter se separado de mim, que era filho único. Ela me via todo mês, então ela passou dos 6 aos 16 anos, foi quando ela faleceu, ela passou viajando para a fazenda e para minha casa, porque ela era casada com meu pai, que era um homem que tocava uma fazenda lá no estado do Rio de Janeiro, que era dele, da família dele. E aqui tem uma prima que faleceu há 6 anos e que era psicóloga, uma das primeiras psicólogas do Brasil. E que um dia ela me levou para uma sessão espírita. Eu me encantei com aquele negócio. Depois de alguns anos, eu tinha tanta pedra nos rins, eu tive mais de 400. Mais de 400. Eu fiz xixi de 380. Era uma dor insuportável. Uma vez que é internado 6 meses na Santa Casa, que os médicos, que hoje são grandes catedráticos, queriam descobrir. Naquela época eles eram residentes. Queriam descobrir por que isso. Por que tantas pedras? Ninguém entendia. Todos os exames possíveis. Urina de 24 horas. Bom. Ali, eu devia ter uns 26, 27 anos. Ali, comecei a falar, não, deve existir um outro mundo. E aí eu comecei a frequentar Umbanda, bastante tempo, Umbanda, sessões espíritas, eu acumulava. Ia um pouco em Candomblé. E aqui eu fui perdendo a ansiedade, até que há 15 anos atrás eu entrei no divinismo e mudou completamente a minha vida e minha maneira de ver as coisas. E eu sempre tive muito medo da velhice. Eu também. E hoje eu falei, meu Deus, se eu tivesse essa paz que eu tenho na velhice,
não teria jogado fora a minha juventude. Mas depois também entendi que juventude é uma doença que passa. Eu lembro do Nelson Rodrigues, pediu um conselho, uns jovens estudantes foram pedir um conselho para ele, ele falou: Nelson, dê um conselho para os jovens. Envelheçam. Mas o que é você pode falar rapidamente o que é o divinismo, sim, para a gente? Espiritismo. Espiritismo. É um braço da doutrina espírita? É espiritismo. É espiritismo. Mas muda no fazer, muda alguma coisa. Tá. Por exemplo, a sessão espírita normal tem passe. No espiritismo não tem. Você já é... Indo lá já é passe. Já tem o passe. Tá. Mas as pessoas incorporam também, como no espiritismo? Sim. Você não precisa... não tem palestra no começo da sessão. Tem a leitura de um boletim que o Pai Divino, o autor do divinismo, escreveu mais de 6.000. Então a gente lê um antes, que demora uns 15, 20 minutos no máximo. Que substitui a palestra. E tem coisas pertinentes demais escritas nos boletins. Depois disso, tem uma rodada de orações. Depois das orações, abre-se para quem quiser pedir alguma coisa, falar alguma coisa, perguntas e tal. Tem uma mesa como no Espiritismo, mas não quer dizer que aquela mesa sempre são os mesmos. Pode ser que você chegue lá pela primeira vez e te convidem para sentar na mesa. Entendi. E aí as pessoas pedem para si, pedem para os outros, perguntam sobre si próprios. Os médiuns vão falando, mas não só os que estão na mesa. Os que estão fora os da que mesa. Estão na plateia também interferem. Podem interferir. E o princípio é rezar para os outros no meio dos outros. Orar para os outros no meio dos outros. Como fazia Cristo. Então, é muito interessante. Você tem algum dom? Você vê? Não. Você escuta? Não. Eu não vejo, eu até brinco às vezes com eles, né? Porque tem umas pessoas que falam: olha, Jesus estava de branco, não sei o que. Eu falo assim, depois da reunião, eu falo assim: escuta, que droga você toma para ver tudo isso, que eu tenho vontade de ver também. É muito engraçado. Mas você, quando está trabalhando na tua direção, você... Não, é uma intuição forte que você tem. Então, é isso que eu ia falar agora. Existe a intuição a intuição, já eu lembro da outra palavra. E eu fui aprendendo a ouvir a minha intuição. E a inspiração. Eu escuto minha intuição. Não é que ela, olha, agora ela faz nada. Não. Eu sinto que não é para ir. Quando você escreve também acontece isso? Quando eu escrevo, acontece o seguinte: eu tenho já uma ideia, né? O Chico de Assis, meu grande mestre, me ensinou assim: o principal é saber o final. Do final... Vem para trás. Vem para trás. Aí a sua história vai encaminhando para um final. A maioria não sabe que o segredo é o final. Mas isso também é intuição. Vem o final. E vem o bloco da ideia inteira. Aí eu vou fazer o trabalho de construção do texto. E esse trabalho de construção me é muito gratificante. Eu não sofro. Eu vou. E na direção você não sofre também, como diretor? Nem um pouco. Nem um pouquinho? Não. E como ator? Não, também sofria demais. Por isso que eu... Pela ansiedade que a gente tem. Eu sofria demais como ator. Meu Deus, passava mal. Eu tinha tanto medo.
eu tinha medo, mas é uma coisa meio de ego mandando, é ego. Eu morria de medo. Hoje é uma tranquilidade tão grande. Claro, porque as pessoas falam, eu não sou bom de decorar, eu não podia... Eu falo, mas ator não tem que decorar. Ator tem que estudar. E essa concentração que o ator tem que ter, me foi demorado conseguir. Mas eu recebo um personagem para fazer, eu não fico decorando o texto. Eu estudo, vou lendo, entendendo uma palavra. Na cama eu acordo 2 da manhã, me vem uma intenção. Uma intenção, ele faz isso por conta disso. Eu comecei a estudar. Aí vem o personagem e eu começo a estudar para resolver aquele conteúdo que precisa ser resolvido. E parece que eu tenho acertado bastante. Eu acho que sim, viu? Os últimos trabalhos que eu vi teus, tanto nas séries, em teatro, junto agora comigo, vem uma tranquilidade, vem uma coisa em cima muito gostosa. Eu tive a sorte de fazer muito cinema, faço ainda, claro, e eu percebo que eu não tensiono nem um pouco, mas eu vou em busca sempre da concentração do que aquele personagem significa naquela história. Nossa, perfeito. É isso que acontece comigo. Acho que o espírito, quando vem na Terra curar alguém, acho que é até isso também, né? A importância que ele tem na vida daquela pessoa naquele momento. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E isso me deixou uma pessoa mais sensível, menos paroada, porque eu não... mais concentrado. Às vezes a mente da gente vai para muitas direções, a gente se perde um pouco isso, né? Perde o... Então, voltando aqui à nossa conversa, a ideia é essa. A ideia é falar das nossas dúvidas, das nossas esperanças, dos nossos desejos, dos porquês. Dividir com vocês. E já, daqui a um tempinho, esse canal vai ter ida e volta. A gente vai querer ouvir muitos de vocês também. Com certeza. Não é isso? É isso, Messene. É isso. Bom, então nós estamos apresentando o nosso canal. Nos apresentando para vocês. Nos apresentando os mundos de Chico Xavier. Logo, logo entra. E a gente gostaria muito de receber vocês sempre que possível. Sempre que possível. Com ideias, com feedbacks, né? Com sugestões. Estamos abertos para tudo. Isso. Muito obrigado. Beijo. Um beijo, gente.